bom dia. Como os senhores estão? Bem? Que bom. Gente nova. Primeira vez que eu estou vendo irmãos comparecer a este evento pela primeira vez. Saudações do Senhor Jesus. Nossa, sentam-se em casa, neste prédio que acolhe a igreja. Então vamos aprender mais um pouquinho da palavra, né? Se esse vaso de barro for útil, nós vamos aprender mais alguma coisa. Os irmãos têm essa apostila aqui, ó. Hoje é a lição 11. Vamos ler somente um versículo, que é o texto base, a partir do que vamos conversar. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Então, somente um versículo. Um eloquente versículo, diga-se de passagem. Versículo 2. Levem as cargas uns dos outros e, assim, estarão cumprindo a lei de Cristo. Pai Celestial, obrigado por mais esta manhã, durante a qual o nosso coração é mais saber da Tua pessoa, da Tua obra. Por isso que aqui estamos, Senhor. Fale conosco nessa manhã, Senhor. Como foi orado, as Suas misericórdias se renovaram e o Senhor mesmo, tocando a trombeta, nos chamou até aqui, Senhor. O Senhor nos convocou. Nós fomos notificados a comparecer, Senhor. Onde estaríamos a não ser aqui? Obrigado, Pai, pelo Teu povo. Se reúne para ouvir de Ti, aprender de Ti, ser edificado. Depois de ser edificado, o Senhor ser glorificado, o Senhor ser agradado. Em nome de Jesus, Senhor, faça a Tua obra em nossos corações aqui, Pai. Para que nós sejamos menos, para que o Senhor cresça em nós. Santificação, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade. Então nos edifique na verdade. Em nome de Jesus nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. A gente tem problema, irmãos? A gente tem problema? Tem ou não? Ou só eu que tenho? Isso é uma verdade, né? Nós temos problemas. E tanto temos problemas de várias matizes, né? De várias ordens, de várias gravidades, que a palavra de Deus fala para nós levarmos as cargas uns dos outros. Em virtude de uma determinada situação, né? Que a igreja reunida, porque somos um só em Cristo, levamos as cargas uns dos outros. Na verdade, essa unidade aponta para que as cargas sejam nossas mesmas. Não dos outros assim, eu não tenho nada a ver com isso. Nossa tendência é essa. Rapaz, eu estou cheio de problema, ainda vou pegar problema dos outros?
Então a gente já começa a ser confrontado aqui, né? Ou não, irmãos? Alguém falou com certeza. Eu diria um estágio psicológico a mais. Convicção. Tá certo, com certeza. Então, se a palavra de Deus fala e é um imperativo para que nós levemos as cargas uns dos outros, é porque a nossa tendência é não fazer. O médico só receita um remédio porque é uma, aspas, novidade. A gente vai ter que passar a tomar para ficar bom de uma situação aqui e ali. Nós não tomamos aquele remédio ordinariamente, dia a dia. Então, se isso aqui não é nossa rotina, não está no nosso coração está outra coisa. Nosso coração está adultério, nosso coração está mentira, negligência, loucura, maus pensamentos. Não, irmão Luiz Felipe, meu coração não está isso não. Está sim. Marcos 7 diz que está. Então, a nossa tendência não é levar as cargas uns dos outros. Por isso que a palavra de Deus o diz. A gente podia abrir no 5, eu não sei se os irmãos vão projetar, mas enfim. 5, 25. Doutor Paulo, por gentileza. 5, 25. É. Curtinho, né? O que os irmãos acham disso? Então vamos dividir aqui. Se vivemos, andemos. Quando nós nos convertemos, por que eu estou falando isso? Porque isso está atrelado diretamente a levar cargas uns dos outros. Porque se nós não andarmos, a gente vai ver aqui, no espírito, a nossa carne é que vai falar. O que é carne? Os irmãos sabem? Carne. Aí sabe o que a gente vai ser movido? A gente velha. Isso aí. Com a qual nós nascemos. Aí, se nós não andarmos no espírito, eu vou levar a carga do outro com base em quê? Simpatia, predileção. Os irmãos sabem que eu gosto de levar esses estudos de domingo de manhã para a prática. Não só doutrina, porque senão não adianta nada. Prática. As minhas palavras são espírito, são vida. João 6,63. Então, se não houver vida, é um compromisso religioso que a gente teve aqui. Então, se eu não andar no espírito, a gente vai ver aqui rapidinho. Eu gosto dele, eu gosto daquele. Aí vira Coríntios, a vida nova vira Coríntios, igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Tão carnal quanto os outros. Parece espiritual, né? Eu sou de Cristo. Mas ele deveria falar nós somos, não eu sou. Então, quando ele fala eu sou, já tem uma dissociação aí. Viver no Espírito. Alguém sabe mais ou menos o que é viver no Espírito? Isso aí já é uma sentença. Nós somos transportados. Alguém lê Colossenses 1,13. 1,13. Isso. Nós vivemos numa esfera espiritual, não é isso? Que nós não pertencíamos antes.
Estávamos aqui, fomos transportados. Esse transportado é você ser fixado para ficar. Fixado, plantado. Não é a ideia de sair daqui para lá, não. É a ideia de ficar plantado, fixado. Como diz aquele ministro, né? Imexível. Então, é para você não sair daquele estado. O vivermos é respirar, no grego, né? Respirar em pleno vigor. Então, se nós temos vida, a palavra lá é zal. Se nós temos vida, se eu respiro numa outra esfera que não adiante, então o que eu tenho que fazer? É dizer sim às demandas do Espírito Santo. E ele tem demandas. Se nós, tem um outro versículo aqui, que ficou 17. Vê o 16, 17. Alguém lê para mim. 16, 17. Não, é Gálatas 5. Perdão. Vivam no Espírito, satisfazeis os desejos da carne. Porque a luta da carne contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que seja vosso querer. Então, o andar no Espírito é exatamente em desfavor da carne, da velha natureza. Pode parecer isso uma verdade familiar, irmão, mas isso é saindo daqui, ali no portão já vai ter luta carne e espírito. Porque se estivesse chovendo e o cara passa numa poça e te joga uma coisa desse tamanho, e te joga água e se você mancha aquela calça branca, aí é a carne contra o espírito. Acabou de ouvir a palavra. Aí dá uma... pai! Misericórdia. É por isso que a misericórdia tem que se renovar. Mas só que Sofonias, rapidinho, Sofonias 3:5 diz que o juízo também se renova pela manhã, tá? Não é só misericórdia, não. O juízo também. A correção também. Então, andarmos, olha o que quer dizer. Para não ficar monocromático, né? Vamos colocar aqui. Andar, essa palavra de Paulo tem uma característica, um fundo militar. Militar. Andar em fila. Olha só. Andar em fila. Como marcha. Minha letra é bonita, não é, irmão? É porque não sei porque que o Hélio está rindo, mas é porque eu escrevo, desculpa, eu escrevo inclinado aqui baixo, então deve ser um pouco mais alto. Então, caminhar em ordem, caminhar, né, andar em ordem. A primeira vez que a palavra vivemos está, abre lá, Mateus 4,14, para a gente entender. Sem o que nós não vamos levar as cargas uns dos outros. Não vamos. Mateus 4,14. Perdão, irmãos. Mateus 4,4. 4,4. Jesus, porém, respondeu. Isso, está lá. Está escrito, o ser humano, né, não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a primeira vez. Então, não viverá. O pão mesmo, pão, comida, sustento. A partir do que nós respiramos. A condição, alguém falou aqui, sine qua non, foi o Paulo, né? A condição sem a qual
não há um andar em marcha, é viver no Espírito. E isso, pelo que nós já passamos. Agora, o andar, eu posso andar na carne. Posso andar na carne. É uma opção minha. Então, a partir do momento em que nós visualizamos que viver e andar são coisas diferentes, está bem claro no versículo, a gente vai dar mais importância ao segundo momento. E aí sim, a gente vai cumprir a lei de Cristo que a gente viu. Que está aqui no capítulo 5. Andar em fila, andar em marcha. Então, se eu estou respirando, se eu estou... Outra tradução é ser eficaz. Se eu estou andando, vivendo nessa nova esfera espiritual, como que eu vou responder? Andar é me portar, é testemunhar o nome do Senhor. Em marcha, em fila. De acordo com a lei do Senhor. Então, se parte do pressuposto que eu já vivo nele, eu tenho que andar nele. A primeira vez que aparece isso, Atos, livro de Atos, capítulo 21, 24. A primeira vez que aparece a palavra andar. Atos 21, 24. 21, 24. Vamos ler a segunda parte. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive, a minha palavra está vive, de acordo com a conformidade com a lei. Purifica-te. Andas. Então, tá vendo? Andas conforme a lei. Anda em fila, é um termo militar, voltando a dizer, em marcha para que as demandas do Espírito andai no Espírito. Alguém tem uma dúvida? Visualizar a diferença do viver? Viver, todos nós vivemos. A não ser que não sejamos regenerados, convertidos. Sejamos temivelmente religiosos de domingo, como os fariseus o eram. Agora, andar é o processo de santificação. Buraco é mais embaixo. Aí sim, de acordo com esses problemas que todos nós temos, andando no Espírito, porque se o Senhor demanda que nós obedeçamos a Ele, não é isso? Não só sacrifiquemos, mas obedeçamos, porque só sacrificar... exatamente. 1 Samuel 15. Então, a partir do momento em que a gente anda, nos portamos em fila, de acordo com a lei, como está lá em Atos, a gente vai levar cargas um dos outros como se fosse nossa, nos responsabilizando pela edificação do irmão. Então, que isso seja vida. Os irmãos entenderam? Pelo que passa levar cargas do outro? Porque eu poderia, num discurso moralista, chegar assim, Walter, tu tem que fazer tal coisa. É o tal do tem que fazer, tem que fazer. Não vai. É daqui, ó. Se não for daqui, não tem jeito. A questão é coração. E o andar é uma demanda do coração. Que ele cresça e que eu diminua. Não é isso? João 3,30. E é certo de que problemas haverá. Problemas na nossa caminhada haverá. Um menos, outros mais. Um com um tipo de demanda, outro com outros. Né? Doença, divórcio, problema com o filho, financeiro, de várias ordens.
mas problemas haverá. João 16, 33. Alguém lê? Já fizeram um trocadilho aí, né? Mas não vou nem mencionar esse trocadilho. Esse João 16, 33. Olha lá. Isso. Então, se é uma sentença absolutamente certa que vai ter aflição, e todo mundo vai ter aflição, então eu sei que o irmão vai ter aflição. Estão acompanhando? Então, se eu sei, não só eu, se o irmão vai ter aflição, qual é a minha postura? Qual é a minha postura, já que eu ando no Espírito? Eu ando igual um soldado em marcha no Espírito, não é isso? Em conformidade com a lei, como a gente viu em Atos. Qual vai ser a minha posição? Eu só vou me preocupar com as minhas aflições? Se somos um só? Ou não somos um só? Somos ou não somos, irmão? Somos um só. Porque é um só corpo. A noiva de Cristo, não é isso? Ninguém é noiva aqui individualmente. Noiva é a igreja. Então, se somos um só, tenhamos em mente, no coração, essa unidade que foi estabelecida na cruz. Na redenção. E sempre houve no ser de Deus. Tá? Um Deus e três pessoas. Então, a partir do momento que a gente sabe que o outro vai sofrer aflições, qual deve ser a nossa postura? Pelo versículo que a gente leu? Carregar a carga. Um exemplo, só um exemplo, vou te dar a palavra agora. Só um exemplo que está aqui na apostila, achei interessante. O Atos capítulo 11. Atos 11, a fome, eu particularmente, pela misericórdia de Deus, eu nunca passei fome. Mas a fome é uma carga. Fome mesmo, é uma carga. E o Senhor tem misericórdia de quem passa fome. Então, Atos vai me dar um exemplo interessante aqui. Só queria ler rápido, sem nenhuma nota, mas é para a gente pensar. Pode falar. É por isso que semana retrasada eu falei de churrasco, vocês lembram? Ah, não estava. Churrasco é bom? Aumenta o ácido úrico, né? Mas, enfim, mas é bom. Uma picanhazinha, 1,5 kg no verde mar deve estar 200 conto. Mas é bom. Mas é só isso? Aquele suco que a irmãzinha Renilda faz lá, misericórdia, eu tenho a tendência a ser egoísta, sabe? Eu quase tomo ele todo. Mas é bom ir lá para tomar o suco todo? É bom. Mas é isso? Isso é compartilhar, é levar carga? Não. Isso faz parte?
não é só comunhão de domingo de manhã ou à noite. Aí chega aqui, dá aqueles beijinhos, dá um abraço. Aliás, hoje o cumprimento está até mais distante, né? Só dar um soco na mão do outro. Só que esse negócio pegou, né? Pois é. E aí o churrasco ganha um certo vulto, né? Ganha uma certa importância. Mas isso não é levar carga. Isso não é ter comunhão no Senhor. É uma partezinha lá, 10% talvez. Então, irmãos, menos eventos sociais e mais eventos espirituais para que a gente dê bom testemunho na hora da prova. Né? E o irmão, obviamente, tem que receber, né? Tem que receber uma visita, tem que receber uma palavra, ele tem que estar com o coração disposto. Às vezes também a gente fica, né, escondendo, com vergonha. Ninguém tem nada a ver com isso. É o ego. É o ego empedernido. Essa é uma pedra. Então, irmãos, a partir do momento, eu vou ler aqui o Atos 11, a partir do momento que a gente não tem comunhão rala, como disse o presbítero Paulo, a gente tem mais um entendimento espiritual do que é prosseguir em marcha para ajudar o outro. Porque esses versículos aqui, Gálatas de 6, 1 a 5, fala de completar o outro, uma responsabilidade minha no sofrimento do outro. Esse de 1 a 5. Principalmente esse de 1 a 5. Responsabilidade pessoal no sofrimento do outro. A gente vai estudar aqui o que quer dizer no grego é completar, para restaurar e não para acusar. Mas vamos lá, até meio-dia a gente tem tempo. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, é um princípio da proporcionalidade, resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então está aí um exemplo de... havia uma certa distância, então um exemplo de uma grande fome é uma carga. É uma carga. Então os irmãos se uniram, né, discerniram espiritualmente que Deus estava mandando dar uma ajuda. Né? Olha só. Quantas vezes essa palavra carga, e a gente já vai falar agora dela, carga. Alguém lê, eu vou dizer aqui, é tão pouco, quando uma palavra no Velho Testamento aparece tão poucas vezes, presta atenção nela porque é interessante. A primeira vez é Mateus 20, 12. Alguém lê Mateus 20, 12, Atos 15, 28, 2 Coríntios 4, 17 e Apocalipse 2, 24. Mateus 20, 12, Atos 15, 28, 2 Coríntios 4, 17 e Apocalipse 24. Salvo essa de Gálatas 6, são essas vezes que aparece essa palavra. Qual a palavra? Qual o instrumento de medida que os irmãos conhecem que lembra essa palavra aqui? Barômetro. Barômetro. Instrumento de medir pressão. É a palavra para carga. Diferente da palavra do versículo, acho que é o 5, né? 4 ou 5. Alguém lê 20, 12, Mateus.
Fadiga. Essa é a palavra para carga. Gera uma fadiga. Apocalipse vai dar a mesma coisa. Qual é o outro que eu falei? Carga. Não, a gente não vai ter tempo para falar um de cada versículo aqui. Mas é onde estão, depois os irmãos podem fazer o seu estudo particular. 2 Coríntios 4:17. Está vendo a imagem de carga? Um peso. Peso eterno de glória. É a palavra bar. E Apocalipse 2:28. Perdão, 24. Doutora Renara, essa voz eloquente. Apocalipse 2:24. Isso aí. Porque eles já estavam, naquele contexto, muito encarregados com as cargas. Então, são esses quatro endereços que eu quis. 1, 2, 3, 4. Tirando o que a gente está vendo, obviamente. Então, é uma questão de peso. Né? Aqui é um peso que o irmão não pode levar sozinho. A ideia é essa. Porque no versículo 5, porque cada um levar o seu próprio fardo. É a ideia de uma mochila. Uma dor de cabeça, por exemplo. É uma coisa pesada que você não pode carregar sozinho. Uma grande fome, por exemplo. Você vai na casa do irmão, nem azeitona tem na geladeira. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Um exemplo aqui raso. Aliás, é o que eu li, né? Então, a partir do momento em que a gente foca isso, a gente pode discernir com o irmão, por isso que tem que ter comunhão, o que vai ser carga e o que vai ser fardo. Sabe quantos livros de teologia deve ter isso? Essa diferença? Nenhum. Duvido. Isso é vida. Isso é vida do corpo. Não é vir sentar aqui nessa cadeirinha maciazinha, domingo de manhã, e fui. Não é. Você nunca vai saber se o irmão está carregando uma carga ou um fardo. Se é algo que produz peso, pressão, não é isso? Ou se é algo que ele leva nas costas, como se fosse uma mochila. Essa é a ideia. Esse texto pode ser para salvação ou para a nossa caminhada. Exatamente. Exatamente. Agora, olha só. Isso que o Walter me falou me fez. Quais são os nossos inimigos espirituais? A morte, espero que ninguém passe por aqui, mas a morte de um filho é uma, aspas, Deus é que sabe, né? Deus é que sabe.
Mas a morte de um filho, nossa mente carnalizada, finita, limitadíssima, acha que é contra a ordem natural das coisas. Onde é que está isso, gente, na Bíblia? Onde é que está isso? Que filho morrer antes de pai? Onde é que está isso? Isso o mundo fala. Desde que nós entendemos a soberania de Deus, a gente não pode nem mencionar isso. Deus tem que ser glorificado com a morte do meu filho. A partir do momento que a gente entende a soberania de Deus, a gente vai entender que as coisas acontecem. Agora é o seguinte, é só a morte de filho, um exemplo que eu dei, como a fome, como eu li, é só isso? Porque é o seguinte, vocês acham, aliás, lembrei de um texto aqui, Hebreus 12, abre lá. Não é a mesma palavra, ok? Mas tem um significado próximo. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é o que foi falar no 11. É que tá? Livremo-nos de todo. São coisas lícitas. E do. Pois é. Aí vamos lá. O que pode ser. Aí é que eu vou entrar no versículo 1. Por que pode ser carga, o baros, o pecado? Quais são os inimigos que foram derrotados na cruz? Carne. Aquele que não conheceu o pecado. Eu não sei se vai dar tempo hoje à noite, mas Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Carne. Os que são de Cristo fizeram o que com a carne? Pelo menos o que está na Bíblia. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Vamos lá. Diabo. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente na cruz. E deles triunfou, sobre eles triunfou, depende a cruz pública, né? Foi lá em Jerusalém, para quem quisesse ver. O diabo. Vamos lá. O último inimigo a ser vencido, 1 Coríntios 15, é quem? A morte. Morte. E quando a gente peca, a gente morre. Porque se separa de Deus. Estamos alienados de Deus. Irmãos, é impressionante como é que a gente peca, gosta do pecado, não quer abandonar e faz tábula rasa de desagradar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. Que impressionante, né, meu? Se só acontecer comigo isso, tá bom demais. É impressionante. Aquele pecadinho habitual que a gente não quer largar. E a nossa arrogância acha que não. Que eu sou um fofo. Eu sou um fofo perante Deus. Eu sou uma pérola. Vem para o inferno, rapaz. No ônibus só de inferno. Com letras garrafais e itálico, bonitinho. Efeito luminoso. O guarda municipal rindo lá. É impressionante. O que a gente tem? Diabo. Não acabou, não. Tem a morte. Qual outro? Muito bem lembrado. Mundo. E o último, ego. Aí, esses dois, o Paulo, Gálatas 6,14. Mas longe de mim esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para nós mesmo? Ou a gente gosta das vitrines, dos Instagram, dos Facebook? Graças a Deus eu estou liberto disso, eu não tenho isso. Aí o John Piper, perguntaram para ele assim, você gosta do Instagram e Facebook, John Piper? Alguém conhece John Piper? Um pastor dos Estados Unidos? Um homem assim espetacular. Batista. Não, eu gosto. Ué, mas o senhor gosta de Instagram e Facebook? Gosto. Porque no dia do Senhor,
ninguém vai dizer, eles vão servir para dizer que ninguém teve tempo para ler a Bíblia. Porque ficaram agarrados em coisas que não são futilidade, lixo. Ah, não, mas eu uso. Mentira. Vem no pacote também é coisa boa, mas também tem muito lixo. Então, se o olho te faz pecar, o que você faz com ele? Deleta o aplicativo. Ah, mas você é muito radical. Não. Ele tem que ser fiel. Não é radical, é fiel. O Senhor age meia boca com a gente? Meio perdão, ó, vou te perdoar, mas é meio perdão, é meia boca? Não. É machado aonde? É machado na raiz. É para a árvore, ó. Puf. Não fica um toquinho, não. É isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Com o que eu concordo. Olha o versículo 1. Olha o versículo 1 de Gálatas 6. Olha o versículo 1 de Gálatas 6. É claro que tudo tem contexto na palavra, né? Tudo tem um contexto. Olha o versículo 1. Irmãos, aqui fala de auxílio e responsabilidade um com o outro. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Não dá tempo para a gente falar disso aqui tudo. O versículo é riquíssimo. 10:02 já, tem meia hora, não dá tempo. Mas é o seguinte, umas notas aqui. Aí depois, leva as cargas uns dos outros. Esse pecado, a gente vai ver essa palavra, eu não sei como é que os irmãos estão lendo nas Bíblias aí. Falta. Não, é o versículo 1. Aqui está falta. Falta. Palavra para pecado. Nós somos a vida nova. Então vamos checar. Palavra com vida. Vida da vida nova. Né? Nós somos espirituais a ponto de ver um irmão no pecado e tentar levar a carga que ele está levando, porque o pecado está pressionando o irmão. O agente com o dedo em riste. Vou levar você para o conselho. Vou levar você para o presbitério. Vou te meter o ferro. Isso é um absurdo. O Senhor não faz isso com a gente, mas a gente faz com o irmão. Mas tem um segredinho ali no versículo ali, no final. Para que você não caia na mesma coisa. Tá vendo só? Irmão, eu vou te falar. Quanto mais eu estudo a palavra, mais eu me sinto um inseto espiritual. Porque isso confronta. Hã? É. Impressionante. Não, o verme ainda está maiorzinho, né? Um insetozinho. Isso aí.
É, corresponsável. Aí que tá. Essa exposição, é claro que o irmão, penso eu, queira que você divida essa carga, é gerada pela comunhão. Comunhão no espírito, não comunhão de churrasco. Irmão, eu não estou falando aqui para não ter churrasco. Mas os irmãos acho que estão me entendendo. Senão isso aqui vira um clube social na igreja. É isso aí. A carga. Porque o fardo você leva. Pois é, irmão. Mas e o churrasco? O churrasco não serve para isso, não? É, ué. Então, se a gente tem 300... Eu estou me pegando churrasco porque é um exemplo hipotético que me vem na cabeça. Se a gente tem 300 churrascos, aí chega na hora do baros ser levado. O nome do irmão é? Rubens. Ó, o nome do meu avô. Aí chega na hora do baros ser levado. Aí você olha para o lado, você olha para o outro. Rapaz, a questão aqui da confiança que ele falou. Mas o churrasco serviu para quê, então? Então só para aumentar o ácido úrico. Só para isso? E o colesterol? Entendeu? Então, comunhão espiritual, comunhão da palavra, porque como pode ter churrasco, pode ser chamar, irmão, vamos aqui fazer uma esteira? Vamos fazer uma esteira? E depois a gente vamos fazer um estudo bíblico aqui, nós dois, vamos considerar aqui as dificuldades do casamento, o que a gente pode... Vamos orar junto, vamos... Por que não tem isso? Não estou dizendo que não tem, não. Estou dizendo a craseada, a falta de um, a tendência é não ter o outro. É isso. É porque, mas o que o presbítero Paulo falou, não gera comunhão no espírito. Gera o quê? Uma reunião como se você estivesse no Minas Tênis Clube. Isso não vai resolver nada. Vamos combinar. É um relacionamento social. Eu posso ter na confraternização daqui a 2 meses lá no trabalho. Eu ainda tenho trabalho secular. Posso ter. Edificação zero. Deve. Provérbios. Os bons costumes. Isso aí. Isso aí. Maledicências. Isso aí. Isso aí. É isso. E aí, o que fazer? É por isso que a minha filosofia não é só um estudo bíblico. É para a gente meditar, refletir a quantas anda o caminhar da vida nova. A quantas anda? No Senhor. No Senhor. Eu me valho de Gálatas 6:2 para a gente refletir. E isso que a irmã falou é uma demanda árdua.
laborosa, operosa. E aí? A irmã tem a resposta? Tem a resposta? Porque o problema foi detectado. Deve. É. Uh-uh. Qual que é o foco? Isso aí. Prossigo para o alvo. Então, isso. Isso aí é o ego disfarçado, você sabe, né? Medíocre, você está falando um menino espiritual, é isso? Uhum. 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 Pois é. Mas isso é um fato. Se a irmã percebeu isso, e não é distante do que eu estou a falar aqui, e aí? O que fazemos? Para não ficar só na letra. Não, vamos levar as cargas, não, vamos levar, vamos levar, vamos levar. Mentira, leva nada. E aí? Mas ele está cantando, fecha o zoinho. Depois eu vou ler Isaías 1, para você ver. Tudo funcionando. Rapidinho, rapidinho. Agora eu lembrei aqui, tudo funcionando. Os sacerdotes metendo a faca nos bichos, as flautas tocando, né? Aí a gente transporta para cá. Efeito luminoso. Aí treina desde 4 horas da tarde, as notas estão afinadas. Tá tudo funcionando, a goela da galera, tudo top. Mas tá levando carga um dos outros? É isso que a gente está vendo aqui. Não há mal nisso, veja bem. Há mal se não... Então, recolha, falando para o fariseu, sem de fazer aquilo outro. Você já sabe do que eu estou falando aqui, Mateus 23, 23. Então, o problema é esse. Doutora Jossana, por favor. Não, Mas então, isso me lembra Romanos. A gente tem graça. Onde superabundou, como é que é lá? Superabundou a graça. Então tem provisão, não é simplesmente, não, eu sou pecador, não tem condição de fazer isso não. Como assim? Não, sim, somos imperfeitos. Mas detectou-se a imperfeição, orar também, inclusive, e isso é lícito,
ter a realidade espiritual da nossa comunhão, como disse o Paulo. A palavra do Paulo foi a base de tudo, a comunhão. Se não houver, e essa comunhão, 1 João 1, 6, 7, está ali, é pelo Espírito. É por isso que é andar. É por isso que eu falei o Gálatas 5, 25. Se não andar em marcha, linguagem militar, os irmãos não vão esquecer isso, um atrás do outro, filho indiana, se não andar conforme a lei de Deus, que é Gálatas 5, é amar você como amar-se a si mesmo e o seu próximo como a ti mesmo, não vai para frente. Mas eu falei isso aqui. Fratura de ossos no original, sabia? Divisão é fratura de osso. Ai, meu... Divisão. Fala. É isso. Mas isso é para edificar. Glória a Deus. Mas é por isso que é andar no Espírito. Porque se você ficar pau da vida e fazer bico para esse irmão que te falou isso, você está andando na carne, meu querido. Gerou uma dialética. É mutualidade, né? É. Quê? Vou pedir para você ler, pode? Ó, precisamos ter comunhão para conversar sobre isso. Vamos abrir a palavra, doutora Roseli, doutor Walter, Rinara, eu, pastor, e quem quiser participar, a gente pode. Marcar um dia sem churrasco, pro ácido úrico. Pro ácido úrico não é só um copo d'água, um café, porque senão... Não tenho nada contra. Eu não sou vegetariano, não é nada disso. Mas é um copo d'água e um café, para que não esteja um pretexto, entendeu? O pretexto é palavra. Pronto, só isso. E vamos resolver isso.
No Senhor, não, eu acho. Não. É na palavra. Como é que é? É, né? Tá vendo? Sem o pretexto, sem o. Como é que é? Pois é, então tem que ser verificado isso aí também. Vai ter o quê? Água e café. Vamos embora. Tá tudo certo. É. Pois é, irmã, mas e aí? Pronto, é isso. É por isso que a gente está aqui agora. É para a gente refletir, orar, para a gente não ser religioso, irmão. Não é virar religião. É. Eu não li lá? Isso. Não. Pronto. Isso. Porque pode. Você pode. Isso. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Lê Marcos 8:34. Rápido. Vamos lá. Rápido. Para a gente sair daqui antes do meio-dia. Lê. Marcos 8:34. Eu só queria que você lesse a primeira palavra só. Só a primeira palavra. Hã? Não. Marcos 8:34. Ah, é. A primeira palavra da afirmativa ali. Qual que é? É. Depois dos 2 pontos. Não, já tá bom, tá bom, tá bom. Se. Eu não quero. Isso vai me dar muito custo. Gasolina tá cara. Eu vou ter que me despencar daqui para Ribeirão das Neves? Ah, vou não. Engarrafamento, violência. Estou arriscando o risco de ser assaltado. Vou não. Não vou chorar com esse irmão, não. Se eu estou à porta e bato. Ele escreveu para a Odisseia. Ele não mete o pé na porta, não. Ele podia. Ele nos comprou. Nós somos dele. Ele nos comprou. E o homem não faz isso. A gente tem que aprender muito com o Senhor Jesus, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu vou pedir 15. São 10h21, eu vou pedir 15 minutos só. 15, tá, irmão? Só 15 para as 11, para a gente acabar. Ó, sem óculos não vai. Assim é, por favor. É isso, exatamente isso. Isso aí. Isso aí. Em fila indiana. O soldado andando em fila. Marchando, em marcha. É isso aí. Mas e aí, irmão? É isso. Pronto. Falou. Pronto. Então, vivamos. Sabe o que tem que fazer? Então, vivamos. Tá vendo? As minhas palavras são espírito e são vida, movimento. Né? Porque, como é que é? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que vivem. Mas morreu e viveu? Um morreu por todos, logo todos morreram, mas são os que vivem. Os que vivem é aquele que morreu. Porque se você não morrer para o mundo e para você, você não vai viver. Não vai andar no Espírito. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. Isso está completamente levar as cargas uns dos outros, porque eu não vou levar carga pesada, baros nenhum, se eu não tiver um discernimento de que eu não vou viver para mim só. Minha empresa está ganhando dinheiro, eu estou ganhando bem, está vendendo bem, está tudo certo. Será que vai dar tempo de eu ir do estudo bíblico, no culto ou na reunião com os irmãos? Será que vai? Ah, não vai dar não, vou acabar isso aqui. Que miséria espiritual, gente. Que miséria. Que miséria. Miséria. Laodiceia. Nu, cego, pobre. Como é que é? Pobre, cego, nu, tem mais um. Meu Deus. Ó. Rapidinho. Fala aí. Sim. A depender da enfermidade, sim. Nossa. Sim, é isso. É um exemplo. É um exemplo. Que não seja uma leve dor de cabeça, porque leu até tal hora forçando a vista, para que eu estou. Isso para mim é um pacote. Isso para mim é um pacote. Agora, carga é diferente. Agora, aquela pergunta ali, igreja grande, e aí a gente leva a carga. Eu vou responder. O que ela tem de Cristo? Isso é uma igreja grande. Eu não acredito que não dá para ler. Dá sim. O que é a igreja grande? O que ela tem de Cristo, irmão? Sabe por quê? Porque a gente vai ser medido. Atos 2 fala, o varão medida que foi aprovado. A gente vai ser medido. Sempre me vem aquela imagem do cara saltando em altura, né? A vara, os caras gigantes, pula 2,40, nossa. Não, salto altura mesmo, não é com vara não, é salto, não é distância, salto altura mesmo, o cara vai e pula de costas, menino, impressionante. Então, o cara pula essa altura aqui, onde está o coisa ali, impressionante. Me lembra essa imagem, essa vara medida, a vara medida é lá em cima, irmão. A gente vai ser julgada com isso. Porque o crente não é julgamento para condenação, mas é julgamento para obra. Apresente suas obras. Você levou a carga? Rapaz, não levei não. Aí assunto é reino. Reino. Posição espiritual no reino. Inferno a gente não vai. Só mais 13 minutos. Então, aí falta, eu já disse que é pecado, né? No original, diz ali no 6.1, falta é desmontar do cavalo. A intenção do escritor de Paulo era desmontar do cavalo. Sair de um lugar mais alto, claro, você está no cavalo, né? Sair do lugar mais alto e para o lugar mais baixo. Isso é falta. Você errar. Aí a nossa tendência, se um pecado determinado está oprimindo o irmão, a nossa tendência é acusá-lo. Acusador o diabo. Aí a gente toma o lugar do diabo. E crente que está abafando. Se o pastor puder autorizar 15 minutos, não sei se você está ouvindo. Não, 15 minutos só, até 15 para as 11. Aí vem. Agora, alguém pode me ajudar? Se são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura. A intenção aqui é restaurar, é isso? Levar a carga para restaurar aquela pessoa. Não é isso? Resgatar, trazer de volta para o corpo, para a comunhão com Deus. Porque ele está no pecado.
Aí é o seguinte, qual que é o significado dessa palavra restaurar, irmãos? Restaurar. Vou botar aqui. Esse significado aqui é maravilhoso. Abre lá em Mateus 4:21. Completar. Completar no sentido de quê? De aumentar o que de Cristo lhe falta. Entendeu? Se ele tem alguma falta de Cristo aqui e ali num determinado assunto, nós vamos completá-lo com aquela falta. O Paulo quis dizer isso, restaurar nesse sentido. E levá-lo, obviamente, à maturidade. Menina, é uma coisa assim, muito... A gente tem que ter, de fato, uma comunhão, uma maturidade para entender determinadas coisas e viver. Discernir e viver. É a primeira vez que passando adiante, viu os outros que estavam no barco e companhia de seu pai. A palavra lá. Restaurar isso aqui. A nossa tendência não é consertar ninguém. Mas sabe por quê, irmão? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Você pode até ter um conflito com esse irmão. Achar que você está se metendo na minha vida. Bem-vindos à vida cristã, irmão. Ninguém disse que seria fácil. Você lê a carta de Pedro, eu tenho um binômio lá. Glória é o segundo. Qual que é o primeiro? Sofrimento. Glória sem sofrimento. Hã? Consertar. Consertar. Aí, você chega, eu queria ler uma, eu tirei até uma foto. O que Lutero, quando você se depara com o escrito de Lutero, Calvino, esses caras, para ler, porque eu vou te falar, os caras não são fracos, não. Lutero, quando ele vai falar desse negócio de levar a carga, olha só. E por que eu estou falando isso? Porque ele, ele faz uma leitura do versículo 1 e 2. No versículo 1, como o Walter predisse, cada um, isso aqui é uma lapada na nossa, às vezes, falsa humildade, não é isso? Tenha cuidado para que não seja também tentado. Para cair naquele pecado, naquela falta, você está completando, consertando o irmão. Olha como é que está tudo concatenado, tudo ligado. Aí isso é uma lapada na nossa arrogância. Não é isso? Olha só. Se há algo em nós, não é nosso. Não é nosso. É um dom de Deus. Mas se é dom de Deus, então é inteiramente uma dívida que se deve ao amor, isto é, a lei de Cristo, que ele falou no versículo 2. É uma dívida. Então você tem que fazer. Não é o se lá, não. É dívida. Então, se você tem uma maturidade, você tem algo a mais. Alguém falou aqui, você que tem de Cristo, você dá, acho que foi volta. Então, se você tem algo a mais de Cristo,
não do Luiz Felipe, que se tiver do Luiz Felipe, o irmão está lascado, mas de Cristo, aí você dá, porque é dívida, porque é dom de Deus. Vamos lá. E se é uma dívida de amor, então, tem uma conclusão. Se então, esse silogismo aí, se então. Então, devo servir aos outros com ela, não a mim mesmo, que a gente falou do viver para si. Assim, meu aprendizado não é meu. Pertence aos iletrados. E é a dívida que lhes devo. A minha castidade não é minha. Pertence àqueles que cometem pecados na carne. A gente está falando de pecado, no versículo 1. Então, o irmão está entendendo o contraponto que o Lutero está fazendo? Se o irmão está pecando na carne, e você vai, e ele é profundamente pressionado por isso, você que já passou por isso, é mais maduro nisso, você não vai dizer, eu sou santo, tu é um devasso, seu safado, vá para o inferno. Não, pelo contrário. Essa santidade não é sua, porque essa santidade é dom que Deus te deu, porque você disse um amém. Você tem que ter responsabilidade. Mas você tem responsabilidade no pecado da carne do irmão também, para você levar a carne. Hã? Lógico, lógico. Omissão é. E ele fala da pobreza e de outros pecados. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? A irmã falou lá muito bem. A mutualidade. A mutualidade. 5 minutos. A apostila traz aqui, irmão, eu ia ler um versículo que o Paulo leu. Agora, de onde vem? Falta 5 minutos. De onde vem esse levar as cargas uns dos outros? De onde vem esse levar? Era um costume romano na época. Era um costume romano na época. Os romanos mandavam os escravizados levar as cargas, né? E o povo judeu também, para ajudar aí daqui e ali, mandava o cara que estivesse passando, igual fez com a cruz do Nosso Senhor. Isso era socialmente imposto ao povo judeu. Então, Paulo se vale disso para levar essa imagem, né, gráfica. Deixa aqui que eu vou te ajudar a levar esse embrulho. Exatamente. Lá vocês são obrigados. Aqui você faz por amor, porque é a lei de Cristo. E aí, para fechar, qual que é a lei de Cristo? Abre lá. Isso que eu li é completamente o que a palavra diz. Lutero deve ter lido isso, certamente. Para não ter motivo de gloriar em si mesmo, mas só em você, porque é dom de Deus e Deus te deu. A nossa tendência é, eu não peco o que você peca, eu sou mais santo. Ou não, irmão? Não é? Aí Lutero fala, isso não é seu. Por isso que você tem uma dívida com o que peca. Olha que loucura, Paulo. Aí a lei de Cristo, para a gente fechar. Gálatas 5,14. Porque toda a lei, toda a lei se cumpre em só preceito. Ame o seu próximo como a você mesmo. E aí, Marcos 12:30, ame a Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento.
A gente falou disso aqui. Então, lançados os fundamentos, né? Agora é construir em cima dele, o que o Walter falou, exatamente. Então, irmãos, que nós não leiamos versículos desse como se estivéssemos lendo um romance, lendo jornal, né? Porque tem o preço. Preço. Alguém quer participar, falar alguma coisa? Amém.